Demos uma revisada em ótica na primeira aula, uma revisada muito rápida em espelhos planos. E aí começamos os espelhos esféricos. Te mostrei que o espelho esférico nasce de uma esfera. E te falei que a nomenclatura, uma técnica legal, é tu ver se a superfície espelhada está cavada ou não. Se cavou, concavou. E não importa para que lado ele está virado, continua concavou, se a parte espelhada está cavada. A parte não espelhada é a parte rabiscada do espelho. Parte espelhada não está cavada, convexo. Parte espelhada não está cavada, convexo. Então a primeira coisa que é obrigatório tu saber é identificar se o espelho é côncavo ou convexo. Comportamento óptico. Vamos fazer luz chegar no espelho côncavo e no convexo para ver o que acontece. Quando luz chega no espelho côncavo, esses raios de luz acabam se aproximando, ó. Por isso que a gente diz que o espelho côncavo é convergente. Convergir é aproximar, né? Então ele é convergente porque ele aproxima os raios de luz. Já um espelho convexo, quando a gente joga a luz para ele, esses raios de luz, ao baterem no espelho, se espalham, se afastam. Por isso que o espelho convexo, a gente pode dizer que ele é divergente. Ele afasta os raios de luz. Isso é que é o comportamento óptico. Os espelhos côncavos tendem a aproximar a luz, os espelhos convexos tendem a espalhar, a afastar os raios de luz. Elementos de um espelho esférico. Tu tem que saber reconhecer vários elementos de um espelho esférico para poder entender uma discussão sobre o espelho. Vamos pegar a esfera que deu origem ao espelho e vamos cortar ela com um eixo imaginário. Esse eixo imaginário vai ser chamado de eixo principal. Aliás, aqui no centro da esfera nós vamos determinar o centro. Aqui onde o eixo principal atingiu o espelho nós vamos chamar de vértice. E esse ponto médio entre o vértice e o centro de curvatura nós vamos chamar de foco do espelho. Só deixa eu tirar o excesso de material aqui para que surja o espelho esférico. Observem que a esfera que deu origem ao espelho nos ajuda a entender o nome dos elementos centro de curvatura, vértice e foco. Aliás, esse espelho é côncavo ou é convexo? Esse espelho é côncavo ou ele é convexo? Eu fiz o rabisquinho? Não, né? Então tu não pode falar nada? Não sei. Não sei onde é que está espelhado. Está espelhado dos dois lados. Ele é côncavo ou é convexo? Está espelhado e está espelhado. Côncavo ou convexo? Os dois. Assim ele é convexo, né? E agora assim ele fica... Então tu vê um espelho, ele pode estar espelhado dos dois lados. Para tu classificar, tu vai ter que saber onde é que os observadores estão. Beleza? Tens que saber o nome de cada letrinha dessa, hein, cara? Tens que saber que esse é o vértice. Tens que saber que o F é o foco. E tens que saber que o C é o centro de curvatura. Tu concorda que o nome do centro de curvatura é justo? É o centro da curvatura mesmo, né? O centro da esfera que deu origem ao espelho. Tens que saber o nome eixo principal, vértice, foco, centro de curvatura. Saber reconhecer, mesmo que não tenha letra. Outra coisa importante, a distância do centro de curvatura até onde a esfera estava era o raio da esfera, né? Então nós vamos chamar isso de raio de curvatura. Nome justo também. Raio de curvatura. E essa distância que vai do vértice até o foco, que é igual à distância que vai do foco até o vértice, do foco até o centro de curvatura, é chamado de distância focal. Aquele F ali, então, é chamado de distância focal.
ótica entre a distância focal e o raio de curvatura? Como é que fica? O raio de curvatura é igual a 2f, é o dobro da distância focal. Ou, se tu preferir, a distância focal é a metade do raio de curvatura. Esta primeira fórmula que apareceu para a gente em espelhos esféricos não é necessariamente fornecida para o aluno vestibular, porque ela é muito simples, né? Então se espera que o aluno consiga, né, fazer essa relação sozinho, se necessário. Então até agora nada demais, vimos os elementos de um espelho esférico: vértice, foco, centro de curvatura, eixo principal, raio de curvatura e distância focal. Professor, se existe eixo principal, existe eixo secundário? Existe. Qualquer eixo, qualquer linha que a gente trace passando pelo centro de curvatura vai ser um eixo. O principal passa pelo foco e pelo vértice também. Os outros eixos seriam chamados eixos secundários, que também podem ser usados em alguns momentos, mas é muito raro. Na nossa região, pelo menos, é muito raro eles cobrarem essa noção de eixo secundário. Então, olha só. Nós sabemos as leis da reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Primeira lei da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Segunda lei da reflexão. Porém, nós podemos decorar como é que se desenha alguns raios principais no espelho, para que a gente não precise estar usando transferidor e equipamentos nobres de desenho para conseguir fazer desenhos nos espelhos esféricos. Por isso eu gostaria que vocês decorassem comigo alguns, ou se, né, de preferência todos, os raios principais. Raios principais. Ou também raios característicos, são os dois nomes mais comuns. Eu quero poder representar esses raios tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Então, eixo principal, centro de curvatura, foco e vértice. Eixo principal, centro de curvatura, foco e vértice. O raio que chega paralelo em um espelho esférico, ele é refletido passando pelo foco. Eu lembro que quando o professor me ensinou isso, ele não me falou por quê. Ele só me pediu para decorar. Chega paralelo, sai pelo foco. E eu obedeci. Chega paralelo, sai pelo foco. O ideal é tu lembrar que o raio que chega paralelo, sai pelo foco, só obedece isso porque a reta normal dele é no centro de curvatura. Assim, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, na verdade, tu vê o raio que chega paralelo e sai pelo foco, ele só está obedecendo a segunda lei da reflexão. E o raio que chega pelo foco sai paralelo, porque os raios de luz são reversíveis. Lembra aquela primeira aula de ótica geométrica? Os raios de luz são reversíveis. Se um raio faz um caminho de ida, um raio jogado no sentido oposto faz o mesmo caminho na volta. Então não custa lembrar disso. E eu gostaria que tu me ajudasse. O raio que chega paralelo sai pelo... Isso, escutei bem fraquinho, não tem problema. O raio que chega pelo foco sai paralelo. Mesmo que seja interna a repetição, tens que fazer, porque senão tu não aprenderá. Já te contei daquela história, né, dos povos gregos que dominaram a Grécia Antiga, né? Te contei? Eu lembro da minha primeira aula de história do meu terceirão em 2009. Em 99. Em 99, cara. Os povos gregos que dominaram a Grécia Antiga. Jônios, aqueus, dórios e eólios. Eu não sei merda nenhuma de história, mas eu sei os povos gregos que dominaram a Grécia Antiga. 20 anos, 25 anos depois da aula. É porque eu não ficava parado. Eu tinha vergonha de repetir, mas eu repetia internamente. O professor pedia: vamos lá, galera! Os povos gregos que dominaram a Grécia Antiga são... E aí, galera, tem que... Jônios, aqueus, dórios, olha. Uma aula ele fez isso. 25 anos
ponta da minha língua. Assustador, né? Isso chama mnemotécnica. Só tô te falando isso para tu ter a consciência de que parado não vai. Mesmo que seja interna. Chega paralelo! Foco. Onde vocês vão chegar lá? Chega pelo foco, sai! Paralelo! Ah, yeah! Agora eu tô gostando, tô começando a me empolgar. O raio que chega pelo... Ora, nem reclamaram do meu vértice errado ali. O raio que chega pelo vértice... Tu usa o macete da sinuca do boteco da esquina, ó, tu pega esse tamanho e duplica aqui para baixo, ó, e faz esse raio refletido passar por aquele ponto. Por que que o raio que chega pelo vértice sai com o mesmo ângulo? Na verdade, todo raio sai com o mesmo ângulo, né, galera? Porque ele está obedecendo a segunda lei da reflexão. Mas esse é um bom raio de desenhar. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Tu só usa a geometria para fazer o raio bem desenhado. E falta um raio característico importante. O raio que chega pelo centro de curvatura. O raio que chega pelo centro de curvatura, pessoal, como a reta normal está ali nele mesmo, é como se o ângulo de incidência fosse zero. Então o ângulo de reflexão vai ser zero. Por isso que ele acaba voltando sobre ele mesmo. Esses são os 4 raios característicos que eu queria que tu decorasse comigo. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. Chega pelo centro de curvatura, se reflete sobre ele mesmo. Atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. 4 raios característicos ou principais que tu tem que decorar para matar as questões de espelhos esféricos. Se tu decorar 2 deles, tu já consegue me acompanhar na sequência da aula. Só que aí, se o cara no vestibular te perguntar sobre algum desses que tu não decorou, tu acaba ficando à mercê do autor da questão. Então seria muito legal tu decorar os 4. Vamos de novo. O raio que chega paralelo sai pelo foco, muito obrigado. Como o espelho reflete luz, eu não posso fazer a luz penetrar, no espelho. Eu vou tirar um prolongamento que vai pelo foco e faço a luz se refletir na direção desse prolongamento. O raio que chega paralelo sai pelo foco. Por que, professor? Porque na verdade a reta normal seria pelo centro de curvatura, eu só estou obedecendo a segunda lei da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se o raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que chega pelo foco sai paralelo. Obrigado, gente. Isso é a reversibilidade dos raios de luz. O raio que atinge o vértice é um dos meus prediletos. Porque o raio que atinge o vértice ele é muito fácil de desenhar. Pega esse tamanho, duplica ele para baixo, faz o raio refletido passar por aquele ponto e tu está obedecendo a segunda lei da reflexão. O raio que atinge o vértice reflete-se com o mesmo ângulo. E para finalizar, o raio que chega na direção do centro de curvatura, como é que ele se reflete? Sobre ele mesmo. Obrigado, garota. Sobre ele mesmo. Por quê? Porque ele atingiu o espelho em cheio. Ele atingiu o espelho fazendo ângulo zero com a reta normal. Os 4 raios principais e característicos que eu preciso que tu decore, se for preciso. Né? Se não dá para entender eles, decorar se for preciso. Por que eu preciso disso? Para esse próximo passo da aula, que é a determinação gráfica da imagem gerada por espelho esférico. É o que eu vou te mostrar agora. Determinação gráfica da imagem gerada por espelhos esféricos. O enunciado dessa parte é longo, ó. Determinação gráfica da imagem gerada por espelhos esféricos. A parte muito cobrada aí, a UFSC gosta muito dessa parte.